Aí, gente, nesse vídeo aqui de equação biquadrada, a equação biquadrada é bem simples, ela é bem parecida com a equação de segundo grau. Os termos, a gente sempre vai ter três termos aqui, beleza? E o primeiro termo, ele vai ter o expoente o dobro do segundo termo, tranquilo? Sempre vai acontecer isso na equação biquadrada. Então, olha, o primeiro termo, ele vai ter o expoente da incógnita, né, da equação, o dobro do expoente da incógnita do segundo termo. Então, por exemplo, ax elevado a 2n mais bx elevado a n, beleza? Então, o primeiro é o dobro do segundo. E sempre vão ter três termos. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho x à quarta menos 8x ao quadrado mais 15 igual a zero. Essa daqui é minha equação biquadrada. Tranquilo? Repare que o primeiro termo tem o expoente 4 e o segundo termo também tem o expoente 2. Eu botei 2n porque uma equação biquadrada ela pode aparecer assim para vocês. Por exemplo, x à sexta menos 7x ao cubo mais 12. Isso é igual a zero. Ó, pode aparecer uma equação biquadrada assim para vocês. O primeiro expoente do primeiro termo, ele é o dobro do segundo expoente do segundo termo. Então, aqui é 3, aqui é 6, é o dobro. Então, a gente já pode resolver por equação biquadrada. A resolução dessa equação biquadrada é bem simples. O primeiro passo é chamar o termo com menor expoente, por exemplo, x ao quadrado, chamar esse cara aqui de a. Tranquilo? Depois que você chamar esse cara de a, você vai substituir. Beleza? Então, olha só, você sabe que o x ao quadrado, ele vai ser igual a... Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu vou ter que 2 vezes 2, 4, x à quarta, ele vai ser igual a ao quadrado. A ao quadrado, tranquilo? Então, aqui você pode substituir agora em todas as incógnitas. Olha só, no x à quarta, quando você for substituir, x à quarta vai ser o a ao quadrado, porque você chamou o x ao quadrado de a. Então, aqui eu tenho x à quarta, vou reescrever aqui a equação, menos 8x ao quadrado, mais 15 igual a zero. X à quarta vai ser a ao quadrado, menos 8 vezes x ao quadrado, que vai ser a, mais 15, isso aqui vai ser igual a zero. Tranquilo? Agora, nós temos uma equação do segundo grau em a. Reparem que a equação do segundo grau vai ser em a, tá? Não vai ser em x. Então, aqui é interessante a gente fazer o seguinte, olha só. Como a gente tem uma equação do segundo grau, eu vou fazer soma e produto em a. Soma e produto. A soma é menos b sobre a, então a soma vai dar 8. E o produto c sobre a, o produto vai dar 15. Essa aula vocês já tiveram. Então, vou mais rápido aqui um pouco, tá? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu quero saber de vocês se vocês estão entendendo isso daí tudo. Então, olha, a soma é 8 e o produto é 15, tá bom? Então, vou pensar em dois números. Nesse caso, vai ser A1 e A2. A1 e A2, que vai ser as duas raízes dessa equação em A, cuja soma é 8 e o produto é 15. Então, nós vamos pensar em 5 e 3. Olha, 5 e 3 são as raízes. Tranquilo? Depois que nós achamos as raízes em A, que é a letra que a gente escolheu, pode ser Y, pode ser B, qualquer letra, tá bom? Você só vai substituir no menor expoente. Então, x ao quadrado é menor expoente, a incógnita com menor expoente, você chama de uma letra e você vai cair numa equação de segundo grau. Aí nós encontramos que o A pode ser 5 ou o A pode ser 3. Aí nós vamos substituir novamente. Você vai pegar esses dois valores e substituir. Primeiro, eu sei que o A é igual ao x ao quadrado. Aí eu vou fazer agora o A igual a 5. 5 é igual a x ao quadrado. Gente, interessante é o seguinte. Quando a gente tem um x elevado ao quadrado e passar a raiz para o outro lado, a gente tem que passar mais ou menos raiz de 5 é igual a x. Mesma coisa acontece para o A igual a 3, igual a x ao quadrado. A resposta vai ser mais ou menos
raiz de 3 é igual a x. Então, esses são os dois valores. São os dois valores aí da minha equação do segundo grau. Tranquilo, gente? Show de bola. Aí a equação biquadrada tem os valores de x mais ou menos raiz de 5 ou mais ou menos raiz de 3. Gente, esse vídeo ele estava decomposto em 2, porém eu apaguei a primeira parte e estou regravando aqui para vocês, entendeu? Eu apaguei sem querer na hora de enviar, não sei o que aconteceu, que meu celular deu pane lá e apagou o vídeo. Então estou regravando para vocês. Então a segunda parte, né, eu não vou regravar novamente, ela já foi postada. Então, se tiver um pouco diferente quando eu estou retomando nessa primeira parte, é porque foi gravado com outro vídeo, mas é a mesma, praticamente os mesmos exemplos, tá? Tudo igual, certinho. Só que às vezes eu falei algumas palavras diferentes, tá? Então vamos lá, olha só. Vou dar um exemplo 2 aqui pra gente finalizar a equação biquadrada. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a 0. X à quarta mais 2x ao quadrado. Tranquilo? Se eu tivesse assim. Aí a gente vai seguir os passos, né? Não tem segredo. Eu vou pegar o x ao quadrado e chamar de a. Certo? A incógnita com o menor expoente. Então, a equação biquadrada vai ficar o seguinte. X à quarta eu sei que vai ser o a ao quadrado. X ao quadrado vai ser o a menos 15 igual a 0. Cai numa equação de segundo grau. Vou fazer soma e produto. Soma. A soma vai ser menos 2 e o produto vai ser 15. Aí eu vou pensar em dois números, A1 e A2, cuja soma é menos 2 e o produto é 15, menos 5 e 3. Beleza? Aí daqui eu vou substituir, né? Então vamos lá. O A eu sei que é x ao quadrado. Então eu vou ter que A menos 5 é igual a x ao quadrado. Passando a raiz para o outro lado. Mais ou menos raiz de 5. Raiz de menos 5, né? Que é menos 5. Quando passa a raiz de menos 5. E a outra é 3. É igual a x ao quadrado. Quando eu passar a raiz, eu vou encontrar mais ou menos raiz de 3. Nesse caso, quando a gente pega os valores, são... deixa eu botar aqui para vocês. Os valores de x podem ser igual a mais ou menos raiz de menos 5 e mais ou menos raiz de 3. Porém, quando a gente observa aqui, ó, raiz de menos 5, esse raiz de menos 5 mais ou menos raiz de menos 5, ele não pertence aos reais. Tranquilo? Significa que o mais ou menos raiz de 5 ele não entra na nossa solução. Então, você tem que ter cuidado com as raízes negativas, tá? As raízes negativas não vão entrar na nossa solução. Então, nossa solução aqui real para o x vai ser mais ou menos raiz de 3. É a nossa única solução impossível. Tá bom, gente? Outra coisa. Quero que vocês entendam o seguinte. Professor, por que quando eu tenho x ao quadrado igual a 3, eu passo para o outro lado, x igual a mais ou menos raiz de 3. Por que eu faço isso? Então, a gente faz isso porque, pensa comigo, se eu tivesse assim, ó, x ao quadrado igual a 9. Qual é o valor de x? Aí você pensaria logo, 3, porque 3 ao quadrado é 9. Sim, mas você tem que pensar quando esse expoente aqui for par, a sua base vai ficar positiva, não importando o sinal desse cara. Então, por exemplo, se eu tivesse... essa folha tá andando. Calma aí. Se, por exemplo, aqui, ó, eu tivesse assim, ó. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser 9. Todo mundo sabe disso. Mas se eu tivesse assim, ó. Menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado também vai ser 9. Porque esse expoente é par e a base fica positiva. Então, olha, o x pode ser tanto 3, o x também pode ser tanto menos 3. Então, por isso que nós vamos falar que quando a gente tem x ao quadrado igual a 9,
a gente vai passar a raiz como sendo mais ou menos. Raiz de 9. Isso a gente só vai fazer o mais ou menos se esse expoente for par. Se for ímpar, vai fazer normal. Vai passar a raiz para lá sem o mais ou menos. Agora, se for par, passa a raiz com esse índice, né? Sendo que o x tem que ser mais ou menos a raiz. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, x² igual a 16, eu teria que passar para lá. X é igual a mais ou menos, porque aqui é par, raiz quarta, porque aqui está a quarta, então para lá vai ficar raiz quarta, 16. Aí nós vamos encontrar que x é igual a mais ou menos 2. Tranquilo, gente? Por esse motivo que a gente coloca mais ou menos. Show de bola. Valeu, rapaziada.